Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os comandos SQL select in, not in, all e exist. Então, num primeiro momento, todas essas cláusulas que eu falei para vocês, elas fazem parte de subconsultas, ou podemos chamar elas também de consultas alinhadas. Ela é uma forma alternativa da gente conseguir extrair resultados de um banco de dados, envolvendo então o relacionamento entre as tabelas. Uma das grandes vantagens de fazer subconsultas ou consultas alinhadas é a questão da otimização. Então, eu consigo extrair exatamente o que eu preciso, eu faço as combinações necessárias apenas, que em uma consulta normal, de repente eu ia precisar de muito mais tabelas, de muito mais combinações, de muito mais cláusulas where do que em subconsultas. E existem consultas também onde eu não consigo extrair a informação sem ser através de subconsultas. Importante enfatizar em relação à otimização, que, por exemplo, cada where a mais que eu faço, cada end, ele deixa a consulta mais lenta. Então, quanto mais tabelas eu tenho, mais tabelas que eu vou utilizar na minha consulta, e os where obrigatórios, eles deixam a consulta mais lenta. Então, por isso que as subconsultas, elas otimizam esse processo, porque depende a consulta que eu quero fazer, eu não vou precisar utilizar várias tabelas. Então, como eu falei, as cláusulas de subconsulta são not in, o atributo n e o atributo all. Nós vamos ver todos eles, tá? Separadamente, no primeiro momento a gente vai ver o not in e o in. Então, assim, o que acontece no processo de subconsulta? Qual que é o primeiro passo? O que o banco de dados vai fazer? Vocês vão ver que nós temos uma consulta e uma subconsulta. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele vai primeiro executar a subconsulta. E depois ele vai executar a consulta externa e vai fazer a comparação entre as duas. Tá? De repente, o que eu tô falando agora pode ser um pouquinho confuso, mas depois vocês já vão ver. Então, aqui a cláusula in ou not in. Então, está ou não está, podemos dizer assim. Ela tem uma relação de pertinência ou de não pertinência em um elemento de conjunto. Então, aqui eu trago presente a questão da matemática, né? Onde um elemento pertence a um conjunto ou um determinado elemento não pertence a um conjunto. Então, existem duas formas de nós vermos isso. Eu quero mostrar para vocês. Vamos fazer um pequeno esboço aqui para mostrar. Imaginemos que eu tenho um conjunto X de caracteres. Então, tenho A, B, C, X, U, W e Z. Vou aumentar um pouquinho aqui. Esse aqui é o meu conjunto. Então, vou colocar aqui. Esse aqui é o meu conjunto, tá? Ou seja, essa aqui pode ser representado como a minha subconsulta. Subconsulta. Vamos ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho. Essa aqui é a minha subconsulta. O que eu vou fazer? Eu tenho esse conjunto e eu tenho alguns elementos, tá? Vamos dizer aqui que eu tenho o elemento X, o Y e o Z, certo? O que eu quero saber? Eu quero saber se esses três itens aqui, o X, o Y e o Z, se eles fazem parte desse conjunto ou não. Então, aqui eu já tenho a minha subconsulta. Depois vocês vão ver que é o que a gente primeiro desenvolve.
E depois eu tenho a minha consulta. Eu quero saber qual desses itens aqui pertence a esse conjunto ou não pertence. Depende do que eu utilizo. Se eu vou utilizar o in, então quer dizer, eu quero saber desses 3 elementos aqui, o x, o y e o z, qual deles se encontra, ou então qual deles não se encontra. Aí eu vou colocar o not in. Quero saber qual desses aqui não se encontra. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou dizer qual desses elementos aqui se encontra nesse subconjunto. Então, vamos lá. Vamos pelo primeiro elemento aqui. O elemento x, ele se encontra no meu grande conjunto? Tenho aqui, então. Esse aqui se encontra. O y eu encontro nesse conjunto aqui? Não encontro. O z, eu encontro nesse conjunto aqui? Sim, encontro. Então, o meu resultado do meu SQL vai ser o quê? Vai ser o x e o z. Outra forma também que a gente pode estar representando é, por exemplo, eu tenho... Opa, deixa eu só voltar aqui só um pouquinho. Eu posso ter, por exemplo, um conjunto de elementos, tá? Digamos que essa aqui é a minha subconsulta, tá? E eu tenho depois a minha consulta, que eu vou fazer. Então, vou fazer a minha subconsulta, a minha consulta, desculpa. O que eu quero na minha subconsulta e na minha consulta? Eu quero encontrar tudo o que tá aqui, ó. O que tá aqui no meio. O que tem em comum. Ou, de repente, o que elas não têm em comum. Se eu utilizar o not in. Deixa eu só trocar de cor aqui. Então, eu quero encontrar o que elas não têm em comum. Seria isso aqui, ó. O que não está nem em um e nem em outro. Tá? Então, são duas formas de representação. Continuando aqui nos slides, então, qual que é a sintaxe? A sintaxe sempre vai ser um select, normal, com os atributos que eu quero mostrar, from, de quais tabelas que vão vir esses atributos, e o where. Então, no where, eu vou ter um comparador, né, um atributo, alguma coisa que eu preciso comparar. Vou utilizar o in ou o not in, e aqui eu tenho a minha outra consulta SQL. Essa aqui é a que se chama de subconsulta, tá? Então, o que está aqui entre parênteses é a minha subconsulta e o que está do lado de fora é a minha consulta. Aqui eu tenho dois exemplos, só para mostrar mesmo para vocês. Então, aqui entre parênteses eu tenho a minha subconsulta e tudo que está aqui fora é a minha consulta. Aqui embaixo também, ó, o que está entre parênteses é a minha subconsulta, que é o que é executado primeiro, e aqui fora eu tenho a minha consulta. Aqui nesse primeiro exemplo, aqui em cima, vocês podem notar que eu tenho not in. Então, tô selecionando aqui o código do fornecedor, o nome. De qual tabela? Da tabela fornecedor. Onde o código do fornecedor não esteja dentro desse conjunto aqui. Importante que quando eu faço essa ligação com in ou not in, eu sempre vou comparar uma coisa igual com outra coisa igual. Então, por exemplo, aqui eu estou comparando o código do fornecedor com o código do fornecedor. Aqui embaixo também, ó, estou comparando o código do funcionário com o código do funcionário. Então, eu não tenho como comparar um conjunto inteiro. Eu vou comparar apenas um atributo. Então, que nem antes a gente fez o x, né, e o y e o z, que nós comparamos. Então, aqui, ó, uma hora eu vou ter o x. O x está aqui dentro desse select aqui? Sim, então vai mostrar. O y está dentro desse subconjunto aqui? Não, então não vai mostrar.
O Z está dentro desse conjunto? Sim. Então, vou mostrar. Caso contrário, não. Aqui no caso seria not in, né? Que não esteja. Então, nesse caso seria o contrário. Ele ia mostrar apenas o Y que não está nesse conjunto aqui. Aqui já eu tenho o caso do in. Ó, então, aqui também estou comparando o código do funcionário com o código do funcionário. Se vocês aqui no select deixar o asterisco ou comparar código do funcionário com código de compras, não vai dar certo. Tá? Então, precisa ser duas coisas, dois atributos iguais, certo? Para nós praticarmos, então, tenho alguns exercícios que eu vou estar fazendo com vocês, explicando, e eu gostaria que vocês fizessem eles também, certo? Vou sair aqui da minha apresentação e vou ir aqui para o meu MySQL. Então, vamos lá. A minha primeira consulta... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aí. A minha primeira subconsulta, utilizando a cláusula in ou not in, ela vai pedir para eu mostrar o nome e o CPF de todos os clientes que também são funcionários. Então, o importante num primeiro momento é diferenciar o que é minha consulta e o que vai ser a minha subconsulta. Importante que o que estiver na subconsulta, ela funciona apenas para fins de consulta mesmo. Ela não vai mostrar nada na tela. Não sei se assim eu posso dizer, não vai retornar nada na consulta. Então, por exemplo, aqui ele pede o nome e CPF de todos os clientes. Então, eu sei que eu preciso mostrar o nome e o CPF dos clientes, mas a subconsulta ela não retorna nada, ela é apenas um conjunto. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a subconsulta é isso aqui, ó. Eu nunca vou mostrar ela inteira, eu vou mostrar apenas o que elas tiverem em comum. Então, a subconsulta é apenas um conjunto, uma parte do meu banco de dados que eu vou utilizar, então, para comparar com os elementos que estão na consulta. Então, nesse caso aqui, o nome e o CPF de todos os clientes vai ser a minha consulta. É isso que eu preciso. E eu quero somente o nome e CPF de todos os clientes que também são funcionários. Então, preciso saber quais deles, né, são funcionários. Então, aqui, funcionários vai ser a minha subconsulta, ok? Importante que nós estamos no banco de dados compra e venda, então vocês vão fazer esses exercícios, exemplos, utilizando esse banco aqui, que é o compra e venda. Então, não esqueçam de conectar ele para vocês fazerem essas consultas. Eu sempre vou partir da minha subconsulta, tá? Então, no primeiro momento, eu vou selecionar, fazer um select, asterisco from funcionários. Fazer o select aqui. Ele vai me retornar, ó, todos os funcionários que eu tenho cadastrado, o CPF, o código tipo e o código da cidade. Então, tenho aqui os meus funcionários. E na minha consulta, eu quero todos os meus clientes. Depois eu vou me preocupar em selecionar apenas o nome e o CPF. Então, eu vou fazer a minha consulta, que é select asterisco from clientes. Ok, aqui então tenho todos os meus clientes. Importante, pessoal, claro que esse exemplo aqui para começar ele é bem simples. Então, eu tenho apenas consultas em uma tabela. Se eu tiver, por exemplo, se a minha subconsulta tiver duas tabelas,
eu preciso fazer o where obrigatório. Tudo que a gente viu até agora é necessário ser aplicado aqui nas subconsultas. Como essas aqui é apenas uma tabela, não tem o where obrigatório, ok? Então, como essa aqui é a minha consulta e essa aqui é a minha subconsulta, eu preciso fazer a comparação. O que essas duas têm em comum? Então, eu vou vir no modelinho ER e vou verificar o que funcionários e clientes têm em comum. Aqui eu tenho o código do funcionário, ok? E aqui em clientes eu tenho o código cliente. Pode ser? Não. Os dois são códigos, mas o código do cliente é diferente do código do funcionário, não é o mesmo. Não vai ser igual, porque para cada um é diferente. Código da cidade e código da cidade, é igual. Sim, mas ele não responde a minha questão. Ele não pergunta quais os funcionários e os clientes que moram todos em uma mesma cidade, ou na cidade X, na cidade Y. Então, esse não daria. Endereço, nome. Nome até poderia ser, mas não é válido. Porque eu posso, de repente, ter o mesmo nome, só que em uma tabela ele está escrito de uma forma. Em outra tabela está escrito de outra forma. Por exemplo, de repente em uma tabela Antônio esteja com acentuação no O. E na outra tabela não, daí já não vai dar certo. De repente a pessoa tem o nome do meio, mas em uma tabela está escrito o nome do meio e no outro está abreviado, então não vai dar certo. O que eu tenho aqui que sempre vai ser igual, que eu posso utilizar nessa consulta aqui, é o CPF, ó. Cliente tem CPF, funcionário tem CPF. Então, o nome pode estar diferente, mas o CPF precisa estar igual, sempre vai estar igual. Então, posso comparar o CPF de um com o CPF do outro. Então, o que eu vou fazer? Aqui, como eu mostrei para vocês antes, na subconsulta, eu não posso trazer todos os elementos. Eu posso trazer apenas um, que é aquele que eu vou comparar. Qual que nós definimos? CPF. Então, aqui eu vou trazer apenas um único atributo. Isso sempre, tá? Numa subconsulta, vocês vão ter somente um atributo que vocês vão selecionar. Então, aqui eu tenho o CPF de todos os meus funcionários. Esse aqui é o meu conjunto, lá dos exemplos que eu passei recém. O que eu preciso fazer? Tem a minha subconsulta pronta, eu sei qual é o atributo que eu vou comparar. Eu já vou colocar ele entre parênteses, tá? Porque ele é a minha subconsulta. Agora, eu sei que aqui eu tenho CPF, em clientes eu também tenho CPF, então preciso comparar. Então, eu vou colocar o where CPF, o que? Ele precisa estar aqui, eu vou utilizar o in, porque ele quer todos os clientes que também são funcionários. Então, select asterisco from clientes, onde o CPF esteja dentro desse conjunto aqui. Ponto e vírgula. Vou selecionar, vamos ver se temos algum funcionário que também é cliente. Temos, ó, temos o Murilo e a Gabriela. Porém, aqui ele está trazendo código, nome, CPF, telefone, endereço e código da cidade. O que eu quero? Eu quero apenas o nome e o CPF. Então, aqui no asterisco, eu vou colocar nome e CPF, que é o que eu quero mostrar, tá? Aqui eu posso renomear a minha tabela para C, clientes, tá? Eu vou dizer que o nome dessa tabela, o CPF dessa tabela, e esse CPF que eu estou comparando aqui embaixo também. Ó. Então, vai me apresentar o nome e o CPF. Aqui vocês podem notar, deixa eu só diminuir um pouco aqui, que ó, ele não está trazendo nenhuma informação do funcionário. Não está trazendo porque é a subconsulta. A subconsulta não vai retornar algo visível aqui. Sempre o que vai ser mostrado é o que está na minha consulta, certo?
Então, vamos para a questão 2. Eu quero o nome de todas as cidades que não possuem nenhum funcionário cadastrado. Então, no primeiro momento, nós vamos ter que ver o que é a minha consulta e depois a minha subconsulta. Consulta é o que vai ser retornado. Então, o que eu quero que retorne? Eu quero que retorne o nome de todas as cidades. Então, é isso aqui. Então, aqui eu tenho o nome de todas as cidades. E aqui na subconsulta, eu vou ter todos os funcionários cadastrados. Porém, é a cidade dos funcionários cadastrados. Tá? Posso colocar aqui cidade dos funcionários cadastrados. Ou, se vocês quiserem, só funcionários cadastrados. Aqui eu já tô fazendo só a ligação entre as tabelas depois, certo? Então, vamos começar pela nossa subconsulta. Eu sei que eu preciso de todos os funcionários, então, select asterisco from funcionários. Vou fazer o select aqui. Retornando, então, todos os funcionários. Tem aqui. E ele quer, na minha consulta, todas as cidades. Ele quer só o nome, mas agora eu vou fazer a consulta, então, de todas as cidades. From cidades. Então, vou fazer o select aqui. Ok, tá retornando todas as cidades. Então, ele quer o nome de todas as cidades que não tenham nenhum funcionário cadastrado. Então, tenho lá X funcionários cadastrados, mas nenhum, né? Desculpa, vou reformular a minha ideia. Eu tenho várias cidades cadastradas, porém, algumas cidades estão cadastradas, mas não tem nenhum funcionário que seja daquela cidade ou que reside naquela cidade. Então, preciso comparar aqui, ó, entre funcionários e cidades. O que eu sei que essas duas tabelas têm em comum que eu posso comparar? O código da cidade. Então, aqui eu tenho cidades, ó, código da cidade, e no funcionário também eu tenho o código da cidade. Então, aqui na minha subconsulta, eu vou retornar todos os funcionários e o código da cidade onde eles residem. Por isso que aqui eu coloquei, ó, cidade de todos os funcionários. Então, aqui eu posso retornar apenas o código da cidade de todos os funcionários. Então, aqui eu tenho a cidade 1, 4, 3, 2, 1 e 5. Então, estou retornando aqui o código da cidade, que é o que eu vou comparar. Tá? Então, vou comparar o código da cidade e esse código da cidade aqui. Na verdade, não vou comparar, não é um where. É um where, mas ele é um pouquinho diferente. Então, aqui nos funcionários eu tenho o código da cidade, porém eu quero mostrar todas as cidades que não pertencem a esse conjunto aqui. Deixa eu só fazer o select de novo. Todas as cidades que não tenham esse código aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Essa aqui é a minha subconsulta. Vou colocar ela entre parênteses. Ela tá prontinha, tá? Aqui também eu só tenho uma tabela, não tenho where obrigatório. Aqui eu quero, então, todas as cidades onde o código da cidade, agora eu vou utilizar o NAT, não esteja nesse conjunto aqui. Porque ele pede, ó, na questão, todas as cidades que não possuem nenhum funcionário cadastrado. Então, aqui eu tenho o meu where, estou comparando o código da cidade com o código da cidade. Vou botar um ponto e vírgula aqui. Vamos ver se tem alguma cidade. Ó, retornou. Tenho duas cidades que não tem nenhum funcionário cadastrado, que é a cidade de Descanso e de Porã do Oeste. Porém, aqui ele pede, ó, apenas o nome das cidades. Eu estou trazendo todos os elementos. Então, vou utilizar apenas nome. Ok. Ó,
Aqui tá retornando nome e Porã do Oeste. Aqui eu não renomeei a minha tabela, porque aqui eu tenho apenas uma tabela, tá? Mas se vocês querem renomear, vou chamar minha tabela de cidades, vou dizer que o nome é da tabela cidade e o código da cidade também é da tabela cidade. E aqui na subconsulta, se vocês querem renomear também, ó, vou chamar de F funcionários, aqui vou dizer que F é do código da cidade. Então, posso fazer o meu select aqui, vai me retornar essas duas cidades, ok? A questão 3, então, ela pede para listar o nome de todas as cidades que possuem algum cliente residente nela. E os clientes devem possuir a letra A no nome. Então, primeiro eu vou fazer minha consulta. Depois minha subconsulta. Quer dizer, o contrário, né? Primeiro a subconsulta, depois a consulta. O que precisa vir, então, na consulta? O nome das cidades, que é o que eu preciso mostrar. E na minha subconsulta, eu preciso todos os clientes que residem em alguma cidade. Então, preciso os clientes. Porém, eles têm que ter o nome, a letra A no nome. Então, clientes que possuam a letra A no nome. Então, vamos lá. Começando pela subconsulta. Então, preciso todos os clientes. Clientes. Utilizar select normal. Mas ele quer apenas os que tenham a letra A no nome. Então, aqui eu vou utilizar uma cláusula where. Where nome. Vou utilizar o comando like, que a gente já viu. Ó, ele quer que possui a letra A no nome. Não disse, é no início, no fim ou no meio. Então, vou utilizar o Coringa e vou dizer que ele é para encontrar a letra A no nome dos clientes, independente, né? Indiferente se é no início, no final ou no meio. Ele só quer que encontre a letra A. Por isso que eu utilizei o Coringa aqui, tá? Então, ele vai desconsiderar o que tem na frente e o que tem no final. Então, vou fazer um select aqui. Ó, vai retornar, então, todos os clientes. Eu acho que a maioria deve ter A. Mais 3, vamos ver aqui os códigos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A maioria tem A, todas, acho. Se fosse outra letra, a gente ia colocar outra letra, tá? Letra B, enfim, tá? Então, possuam a letra A no nome. Ok. E na minha consulta, eu quero o nome de todas as cidades. Então, vou fazer select, asterisco, from cidades. Aqui eu vou chamar cidades de C. Clientes, aqui eu vou nomear para CLI, tá? E aqui embaixo eu vou dizer que nome é da tabela clientes, ok? Então, aqui eu tenho todas as cidades. Então, ele quer o nome de todas as cidades que possuam algum cliente residente. Então, eu preciso verificar o que eu posso verificar para comparar um conjunto com o outro. Então, aqui também, ó, eu tenho na tabela cidades, eu tenho o código da cidade, e na tabela clientes eu tenho o código do cliente, o código da cidade. Então, é isso que eu vou verificar. Então, aqui na minha subconsulta, como eu só posso ter um atributo, eu vou colocar o código da cidade. Código da cidade, que é da tabela CLI, que eu chamei aqui, ó, clientes de CLI. Tá? Então, vou selecionar. Aqui eu tenho, então, o código da cidade
de todos os clientes e ele quer o nome de todas as cidades, né, que possuam algum cliente. Então, aqui eu vou comparar. Onde? Aqui também na tabela cidades, eu tenho o código do cliente, do código da cidade. Então, eu vou colocar código da cidade. Ele precisa estar dentro desse conjunto aqui. Aqui antes eu não botei os parênteses, mas agora eu vou colocar. Ó, isso aqui é minha subconsulta. Então, eu vou dizer que ele vai pegar todas as cidades onde o código da cidade esteja nesse subconjunto aqui. Ó, que tá trazendo apenas o código da cidade, que é o que eu tô selecionando aqui. Então, vamos ver todas as cidades que possuem algum cliente nela. Então, temos aqui Itapiranga, Mondaí, Tenente Portela, Barra, do Guarita, São Miguel do Oeste, Descanso e Porã. Porém, ele quer apenas o nome das cidades, ele não quer todos os atributos. Então, aqui, vou dizer que eu quero apenas a tabela nome da tabela C, que é a tabela cidades. Então, vou fazer meu select aqui. Ok, então tá me retornando apenas o nome, certo? Então, aqui também já fiz a subconsulta da questão 3. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 pede para mostrar o nome, o valor da compra e valor da venda de todos os produtos que nunca foram vendidos. Ok. Então, vamos lá. O que vai na minha consulta e o que vai na minha subconsulta. Ó, aqui ele quer o nome, valor da compra e valor de venda de todos os produtos. É isso que precisa ser mostrado. Então, eu vou colocar aqui na minha consulta. E a minha subconsulta, ó, como ele pede, né, todas essas informações dos produtos comprados que nunca foram vendidos, eu vou precisar mostrar as minhas vendas, certo? Onde eu tenha mencionado os produtos que foram vendidos. Então, eu vou lá no modelinho R, onde eu tenho, aqui eu tenho produtos, é que eu tenho, no caso, as vendas que foram feitas, certo? Daqueles produtos. Aqui eu tenho uma ligação, que é uma tabela filho, que é vendas itens. Nessa tabela aqui é onde eu digo quais os produtos que foram vendidos em uma determinada venda. Então, aqui, essa minha tabela aqui é onde eu vou saber os produtos que foram ou não foram vendidos. Então, aqui, essa tabela, que vai ser minha tabela vendas itens, que eu vou utilizar na minha subconsulta. Então, é os produtos que foram vendidos, certo? Então, por isso da tabela vendas itens. Essa aqui tem que pensar um pouquinho mais, não tá já na resposta, certo? Então, no primeiro momento, eu vou fazer a minha subconsulta, ela não retorna nada, tá? No caso, depois na consulta completa, né? From tabela vendas itens. Vou fazer um select aqui. Olha, ele vai me retornar aqui o código da venda item, que é o código da tabela, a quantidade vendida, o código da venda e o código do produto, ó. Então, aqui, nessa tabela aqui, eu tenho todos os produtos que foram vendidos, certo? Isto. Então, eu tenho os produtos, na casa, que foram vendidos, eu tenho aqui. Agora, eu quero os dados da tabela produtos. Vou fazer a minha consulta, eu só vou fazer um select from produtos. Eu vou selecionar todos os itens agora, todos os atributos, depois eu escolho os que eu quero.
Aqui também eu tenho, então, o nome do produto, estoque, valor de compra e valor da venda. E eu tenho o código do produto. Então, aqui eu tenho todos os produtos. Aqui eu tenho todos os produtos, o código de todos os produtos que já foram vendidos. Mas a pergunta quer todos os que nunca foram vendidos. Então, como aqui eu tenho todos os vendidos, eu vou querer todos os produtos que não estejam nesse subconjunto aqui, certo? O que eu vou precisar verificar? Olhando aqui, como vocês já conhecem, aqui nessa relação, os atributos, eu sei que aqui eu tenho o código do produto e aqui também eu tenho o código do produto, na tabela vendas itens. Então, aqui na minha subconsulta, eu só posso ter um atributo. Vou colocar o código do produto. Então, vou selecionar. Aqui é o código de todos os produtos vendidos. Então, essa aqui é a minha subconsulta. Aqui eu tenho a minha consulta, então, todos os produtos, eu vou comparar agora essas duas, verificar. Então, vou colocar where, onde o código do produto dessa tabela aqui, produtos, ele não deve estar dentro desse conjunto dos que foram vendidos, ó. Por isso que eu vou utilizar o not in, não está dentro desse subconjunto aqui, certo? Então, aqui eu vou fazer o select. Olha, vai me retornar o produto de código 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 e 15. Então, um monte de produtos que nunca foram vendidos. Estão lá no estoque da empresa. Porém, ele quer apenas o nome, o valor de compra e o valor de venda. Então, em vez de mostrar todos, vou colocar que eu quero. Deixa eu só renomear aqui minha tabela. Produtos para P. Vou dizer que esse código do produto aqui, ele tá vindo da tabela P, que é a tabela produtos. Então, quero no nome, valor de compra e o valor de venda. Todas da tabela produtos. Então, tá aqui, ó. Tem o roteador, projetor Epson, outro projetor Epson, SSD, memória, desktop, smartphone, um Motorola, um Samsung e um notebook Samsung. Então, esses os produtos que nunca foram vendidos, certo? Então, aqui eu tenho respondido a minha questão 4. Vamos para a questão 5 agora. Então, a questão 5 pede para mostrar o nome e o estoque de todos os produtos comprados depois dessa data aqui, ó, 14/3/2020. Então, eu vou precisar definir o que vai na minha consulta e na minha subconsulta. Na minha consulta é o que eu quero mostrar, né, no meu SQL. Então, ó, eu quero o nome e o estoque de todos os produtos. Então, é isso aqui que eu tenho na minha consulta. E o que eu vou precisar na minha consulta? Ó, todos os produtos comprados depois desse dia aqui. Então, os produtos, vou colocar aqui só, os produtos comprados depois dessa data aqui. Então, começando pela minha subconsulta, vou lá no modelinho R. Ó, aqui eu tenho compras, certo? Que eu tenho produtos. Eu tenho aqui essa tabela compras itens, que é uma tabela filha entre esses dois atributos. Porém, ele quer todos os que foram comprados depois dessa data. E a data da compra, ela está apenas nessa tabela compras aqui. Porém, aqui nessa tabela compras itens, eu tenho o código do produto, que é o que eu vou precisar comparar depois com essa tabela produtos aqui, que precisa o nome e o estoque. Então, num primeiro momento, eu vou fazer a consulta de todos os itens, ó, de todos os códigos do produto que foram comprados nas vendas que correspondem
a essa data aqui, que foram comprados depois dessa data. Então, essa é a minha subconsulta, vou começar por ela. Então, vou fazer um select asterisco from tabela compras, que eu vou chamar de C, e a minha tabela compras itens. Compras itens, chamada de CI, certo? Deu para entender porque eu preciso dessas duas tabelas? Porque eu preciso alguma coisa para comparar. Eu sei que aqui, ó, eu vou conseguir todos os códigos dos produtos comprados. E depois, na minha consulta, eu vou pegar apenas os produtos, que é o que eu preciso, o nome e o estoque. Então, continuando aqui, eu tenho duas tabelas, que é compras, compras, itens. Duas tabelas, o que que eu tenho? Tenho o era obrigatório. Então, essas duas têm em comum, ó. Aqui eu tenho o código da compra e aqui nessa outra tabela também tem o código da compra, que é a chave estrangeira aqui. Então, eu vou comparar o código de compra com outro código de compra. Um é da tabela compras e outro é da tabela compras itens. Então, eu vou comparar, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Está. Então, tenho duas tabelas, fiz o meu era obrigatório. Porém, ele quer, deixa eu só fazer minha consulta de novo aqui. Ó, ele quer todos os produtos que foram comprados depois dessa data aqui, 14/3/2020. E eu tenho a data da compra na tabela compras aqui. Então, vou fazer mais um end aqui embaixo, onde a data da compra, esse atributo tá na tabela compras, ele seja maior que 2020, 3/14. Lembrem que a data é sempre ao contrário, né? Ano, mês e dia. Então, todos onde a data da compra seja maior que essa data que pede ali no exercício. Então, ok, ele está me retornando aqui a compra de código 5. E está me retornando esses códigos de produto aqui, ó, 11, 12, 14, 13 e 15. Então, aqui eu tenho a minha consulta, a minha subconsulta. Porém, ele quer, como eu tenho todos os atributos aqui, eu só posso comparar um. E a gente já conversou recém que nós vamos utilizar, então, o código do produto como comparador, que está na tabela compras itens, tabela CI. Então, aqui na consulta, ó, eu preciso o nome e o estoque de todos os produtos. Produtos daqui, eu tenho o código do produto aqui, que é o que eu vou comparar. Então, na minha consulta, eu vou fazer o select asterisco from produtos SP, chama de P, onde o código do produto da tabela P, ele, nome estoque de todos os produtos comprados depois, ele precisa estar dentro desse subconjunto aqui. Então, precisa estar dentro desse subconjunto aqui, ó, que eu vou colocar entre as parênteses, desculpa. Então, aqui, ó, só retomando, nessa minha subconsulta, ó, eu tenho o código dos produtos que foram comprados depois desse dia aqui, ó, 14/3/2020. E na minha consulta, eu tô retornando todos os produtos que estejam, no caso, depois eu vou selecionar, né, o nome e estoque de todos os produtos que estejam, que estão dentro desse conjunto aqui. Então, aqui estou fazendo a comparação. Então, vou fazer o select completo aqui. Ok. Ó, tá me retornando os produtos de código 11, 12, 13, 14 e 15. Porém, ele quer apenas o nome e o estoque. Então, em vez de trazer todos os atributos, vou trazer apenas o nome e o estoque. Um da tabela produtos, o outro também.
selecionar aqui. Ok, então, tá me retornando então o nome e o estoque dos produtos, certo? Então, aqui a gente solucionou essas questões. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Então, até mais e até o próximo vídeo.